Bom, então pessoal, nós encontramos o veículo ótimo então nessa situação, né? Para a gente começar também a pensar um pouco mais do lado estratégico também, tem esse gráfico aqui, a gente não tem intenção de que ele seja fidedigno a toda a aplicação, mas só como um exemplo aqui para a gente trabalhar já a parte conceitual de custo operacional baseado na aplicação do produto, então na parte de especificação técnica. Então, questão de impostos, remuneração de capital é bastante importante, despesas, custo com motoristas, né? Então está ficando cada vez mais importante a figura do motorista, ou seja, já era importante, cada vez mais importante que ele seja um cara bem treinado, que cuide bem do seu equipamento e que principalmente usufrua bem de toda a tecnologia que as empresas colocam nos seus produtos, né? Quer seja no veículo, quer seja no implemento. Depreciação também, manutenção, né, gira na faixa de 7 a 9% aproximadamente. Então, às vezes é um item que as empresas dão um foco muito grande em se fazer buscas por baixar custo, né, comprando peças às vezes no paralelo ou centralizando às vezes uma operação em Curitiba ou numa outra cidade, por exemplo, e às vezes perde-se o foco que é fazer com que o caminhão rode mais. Nós já tivemos casos aí de o caminhão ficar parado 4, 5 dias esperando uma embreagem e sendo que se tivesse ido numa concessionária, por exemplo, que tinha a peça já garantida, você estaria com o veículo rodando há 2 ou 3 dias antes do que esperando a peça. Então, certas coisas nós temos que mudar nossa mentalidade também um pouco. Pneus também, na faixa de 5%, mas o principal ganho é com isso aqui. Aqui que nós não podemos errar na especificação. Nós estamos falando aí na faixa de, aqui 47%, mas entre 35% a 50%, depende muito da segmentação, do tipo de transporte que você vai fazer. Enfim, é o custo, já há muito tempo, o custo mais importante. E a cada vez o óleo diesel está subindo mais e esse custo passa a ser mais importante. Então, os implementadores estão fazendo a parte deles, né, tentando reduzir custos com veículos, né, com semi-reboques cada vez mais leves, com mais tecnologia, e as empresas que produzem também os caminhões também estão muito preocupadas com isso e cada vez investindo mais para baixar a parte do custo operacional nessa questão de consumo de combustível. Então aqui que nós vamos trabalhar também um pouco, né, para fortalecer mais esses aspectos de consumo de combustível. Pensando então numa composição que a gente vai transportar muito mais volume do que peso, essa, né, para os mais saudosistas aí, essa é uma típica composição dos anos 60, 70, né, um cavalo mecânico 4x2, né, um toco, com uma carreta 3 eixos normal, que era para atender até 45 toneladas. Né. Hoje se utiliza muito mais esse tipo de conjunto, né, que ele é mais raro se utilizar, mas quando se utiliza, somente para composições em que você tem um peso, então que é uma composição em que você está muito mais se utilizando dela para volumes do que para peso. Né? Então você se utiliza do entre-eixos, de uma série de benefícios para que você tenha uma caixa de carga o mais otimizada possível. Nesse caso aqui, dentro da legislação, nós conseguimos aqui uma caixa de carga de até 15 metros e 7, mais ou menos, né? O que é algo bastante importante para o transporte de soluções em que você tenha um peso específico bastante baixo, né? Nesse caso aqui, né, a carreta então com 15,70 de comprimento total, aqui é apenas um exercício, 2,5 metros de largura e 3 metros de altura. Né? Aqui dá para contactar com os vários implementadores do Brasil e se vê isso aqui, que não é nosso objetivo aqui nesse nosso evento. Né? Então aqui daria 117, quase 118 metros cúbicos, né? Dá para otimizar bastante bem essa composição. Se nós falarmos lá de um peso específico de 150 kg por metro cúbico, nós vamos ter algo em torno de quase 18 toneladas, o que é um peso muito baixo para uma composição desse tipo. Aí começam aquelas questões, né? Mas que tipo de veículo que eu vou especificar? Um veículo de alta potência, um veículo de baixa potência? Que tipo de semi-reboque que eu vou utilizar? Né? O mais comprido possível. Né? Então tem que pensar naqueles fatores todos que nós vimos até há pouco, né? Na parte técnica,
Então tem que ser um veículo que tecnicamente atende, né? Um veículo que financeiramente atende também, né? E logisticamente atende a tua empresa. Então quem produz, por exemplo, né? Colchão, travesseiros, né? Que são peso específico bastante baixo, uma carreta o mais otimizada possível, o mais longa possível, o mais alta possível, né, vai fazer com que se transporte mais produtos, né, com isso baixa o custo operacional, né, de cada produto desse e assim por diante, né. Se nós formos, por exemplo, para uma composição já com mais carga, né, nós vamos ter que mudar um pouquinho a especificação, né? Mas ainda no caso lá de volume, nós temos que pensar, por exemplo, dá para otimizar o entre-eixos aqui? É um ponto a ser considerado. Você diminuindo o entre-eixos, você vai ter uma carreta muito maior, né? Então, uma carreta de um eixo é suficiente, 2 eixos é suficiente, 3. Isso o implementador vai poder te orientar muito fortemente e de uma maneira muito transparente, né? Para que você transporte mais. Então, as cargas que vai ser colocada no pino-rei para transportar esses valores, né? Quando a gente fala aqui de peso da composição, né, ou seja, algo que nós vamos transportar um pouco mais de carga e não de volume, nós temos que repensar um pouco a composição, né? A mesma composição que leva peso é a mesma que leva volume, né? Não, né? Totalmente diferente, né? E tem como nós fazermos muitas otimizações, tanto em uma quanto na outra. Então aqui, por exemplo, nós estamos falando de um transporte de carga pesada. Então nós temos que pensar na incidência de carga na quinta roda, na distribuição de carga, na força de aderência desse vário conjunto. Entra aquele conceito que nós vimos agora há pouco de força de aderência, de força na roda e assim por diante. Aqui nós estamos falando de uma carreta 3 eixos, que não necessariamente terá que ser uma carreta 3 eixos, pode ser um bitrem, pode ser um bitrenzão, um rodotrem e assim vai, né? Que tem várias silhuetas lá na 63, em que você pode se adequar perfeitamente bem a uma delas e fazer com que a tua produtividade, o teu transporte seja muito mais eficiente. Então aqui nós podemos pensar já num veículo com um entre-eixo, às vezes não precisa ser tão otimizado, né? Pode ser conforme o tipo de carga, se é uma carga mais concentrada, por exemplo, você pode ter uma carreta curta, né, porque ela vai transportar aquele material devido ao tipo de carga que ele seja mais concentrado. Se for uma carga não tão concentrada, você tem que pensar numa composição maior. Então isso tudo vai entrar nessa, né? Se nós vamos ter que colocar defletores, a carga ela é pesada, mas necessita de uma carreta alta, você tem que colocar defletores ou não. Você tem que começar a pensar já em rodas de alumínio, por exemplo, ou sistemas que baixem a tara da composição como um todo, né? Novas ligas também de materiais para fazer o semi-reboque e assim por diante, né? Cabine leito, né? Aqui nós temos vários tipos já de cabines também. Otimização dos pesos, né? Então pensar em roda de alumínio, tanque e também pensando em autonomia. Você consegue sim otimizar, mas sempre na otimização, às vezes você vai ter ganhos de um lado e perdas do outro. Então tem que ver se no balanço disso tudo, você ganhou mais do que você perdeu, né? Se você perder mais, não vale a pena, né? Se você ganhou realmente mais, eu preciso rodar com 700 litros de combustível, por exemplo, né? Mas eu consigo um preço melhor em tal lugar, por causa de impostos, por causa de uma série de coisas que vocês conhecem bem, né? Eu quero sim transportar o máximo de combustível para poder ir e voltar sem ter que fazer o abastecimento na estrada, e assim vai. Então, pesar bem esse tipo de coisa toda aqui, faz parte desse planejamento de uma compra de um veículo mais otimizado. Então aqui, a parte de cálculos básicos, a gente encerra aqui também um pouquinho. Acho que a gente está começando a entrar na parte de cálculos, mas também já mostrando porquê desses cálculos e aonde que a gente vai começar a chegar daqui para frente, sempre pensando na questão da produtividade de uma composição mais otimizada possível. Ok?